Manhota, que tipo de acordo, né? A que tipo de acordo que Trump se refere? Que exigências, né, os Estados Unidos devem fazer para a China? Bem, na verdade, é o seguinte, é um acordo que agora não interessa só para a China, não. Interessa muito aos Estados Unidos, porque o presidente teve que fazer alguma coisa ao ver os mercados derretendo, as empresas americanas derretendo, enfim. Ele também sentiu os efeitos das próprias decisões, né? Oi, Débora, Yuri, boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham em mais um dia daqueles que a gente costuma dizer que de tédio não morreremos, né, no campo da política internacional, porque realmente um dia agitado nos mercados e no campo político. Débora, você usou a expressão mais adequada, quer dizer, há ali um sentimento na Casa Branca de que algo deu errado. Né? Claro que o presidente Trump é um hábil comunicador, ele já vai tentando dar conta de reverter essa narrativa e de endereçar a mensagem de que tudo isso não passou de uma técnica de negociação do tipo que ele pratica já há muitos anos, inclusive na sua vida como empresário no setor privado. A gente nota que entre os correligionários dele essa é a produção de discurso que está em andamento, mas não tem como negar. A gente acompanhou todas as frentes simultaneamente sinalizando em direção oposta, rejeitando esse movimento do tarifaço. Aí eu estou falando de opinião pública, que majoritariamente nos Estados Unidos reagiu de maneira negativa. A gente está falando de movimentos no Congresso, inclusive envolvendo republicanos, que já estavam mobilizados para tentar reduzir de alguma maneira o poder presidencial nessa matéria. A gente está falando de líderes empresários, investidores de Wall Street. A gente está falando do maior aliado de Trump dentro do seu governo, né, parte da administração, Elon Musk, chamando Peter Navarro, um dos grandes idealizadores dessa política de tarifas, literalmente de um saco de tijolos, né, de maneira muito negativa, se referindo a ele como alguém que não entendia nada de mercados. Então, é claro que tudo isso pesou para um recuo, que efetivamente foi o que aconteceu nesse dia de hoje. O presidente Trump, então, decide endereçar a sua mensagem de maneira mais direcionada para a China, ao invés de dispersar isso em relação a todos os atores ao mesmo tempo, na linha do que ele já praticava, portanto, então, no primeiro governo, no primeiro mandato. Naquela ocasião, essa escalada de tensões, a guerra comercial, que quase virou uma guerra cambial, foi resolvida a partir de diálogos diplomáticos que levaram a uma desescalada progressiva, setorial em alguns casos negociando, portanto, medidas de proteção à indústria de cada um dos países nos seus setores mais estratégicos. Mas eu diria, Débora, que nesse momento, hoje, particularmente no calor das emoções, não há clima para iniciar esse diálogo. É claro que há interesse, porque os mercados são interdependentes. A gente sabe que nenhum dos dois países pode prescindir do outro. Estados Unidos e China têm uma ligação umbilical no campo, não só da economia real, mas também no mercado financeiro. Então, que essa negociação vai ter que ser iniciada, né, vai ter que começar em algum momento, isso a gente tem certeza. Agora, acabou de se pronunciar o ministro de Relações Exteriores da China, e ele disse com todas as letras que a China não estava disposta a conversar com quem promove chantagem ou quem tenta impor a lei do mais forte. Então, quer dizer, os chineses estão bastante ressentidos com essa movimentação. E do lado americano, o adversário chinês sempre é algo que cria coesão, no momento em que Trump está precisando resgatar um pouco de apoio, né? Eu vou citar uma frase aqui, o Yuri, eu sei que gosta do Ian Bremmer, sempre acompanha o Ian Bremmer. O Ian Bremmer escreveu uma frase que resume muito dessa conversa. Ele disse o seguinte, que eu vou citar entre aspas, literalmente o que ele falou, né? O presidente do Grupo Eurásia, um dos maiores grupos que faz análise de risco político no mundo, ele disse: entrar em guerra contra aliados, parceiros comerciais, adversários estrangeiros e oponentes políticos nacionais simultaneamente pode não ter sido bem pensado, né? Quer dizer, é muita frente de batalha, às vezes é preciso, como diz o poeta, né, escolher as suas guerras. E só para amarrar isso, percebam que quando a gente fala de uma crise envolvendo Estados Unidos e China, isso não é pouca coisa, né? A gente viu alguns pequenos movimentos da China entre ontem e hoje
que eu diria são assim a serem sublinhados. Pouca gente está observando isso aqui no Brasil. A China está ameaçando restringir comércio com empresas específicas, sobretudo na área eletrônica e de tecnologia, que são dos Estados Unidos. A China ameaçou autorizar a quebra de patentes. A China ameaçou venda de títulos públicos da dívida dos Estados Unidos. A China é o maior detentor de títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Isso sem contar, evidentemente, as barreiras tarifárias e não tarifárias que estão sendo anunciadas. Então, assim, é uma crise maiúscula, não é pouca coisa. É claro que vai ser negociado, o Trump começa a tentar construir algo nessa direção, mas veja, não ficou no campo da retórica. Não foi só uma tática negocial de falar e voltar atrás. Os efeitos materiais concretos, inclusive de empobrecimento de uma série de pessoas mundo afora, foi efetivo, né? E isso vai demorar para se restabelecer. A gente falou aqui ontem, economia é sobre confiança. A gente precisa que a confiança entre os parceiros minimamente se restabeleça para que seja possível conversar. Eu não vejo isso nesse momento, Débora e Yuri.